Meus amigos, saiu a tão aguardada sentença da Flor de Lis, motivo de satisfação para alguns e de lágrimas para outros, como no caso do namorado da Flor de Lis, o Alan Soares, que eu quero mostrar aqui para vocês na íntegra a reação dele, e esse vídeo terá dois momentos. No primeiro momento, eu quero fazer uma análise objetiva dos dados relacionados com a condenação da Flor de Lis, inclusive comentar sobre a possibilidade da reversão da pena. E no segundo momento, quero fazer aqui uma análise que a juíza não fez, que o júri não fez, que será a análise mais importante deste vídeo. Por isso, já chega dando um like aí, com vontade, um clique rápido e uma grande ajuda que você nos dá. Então deixe de dar um like. E não pertence à família deste canal ainda, vem para a família. Aqui nós mostramos a verdade que você precisa saber e eu vou mostrar neste vídeo. Fica comigo até o final, porque no final tem um aviso muito importante com o irmão Rodrigo para você mesmo que quer emagrecer de forma saudável. Tá certo, meus amigos? Vamos lá. Pessoal, o caso Flor de Lis marcou o início deste canal. Foi nos primeiros vídeos que eu postei aqui. Eu lembro que o vídeo atingiu mais de 50 mil visualizações e a partir desse vídeo eu bati os 1000 inscritos aqui no canal. E de lá pra cá eu não parei mais de postar vídeos de diversos assuntos. Já vai fazer 2 anos no final deste mês de novembro. E eu me lembro no início dos comentários dos vídeos, quando eu comentava sobre a Flor de Lis, eu via a incredulidade nas pessoas em que a Flor de Lis realmente pagasse pelo seu erro, em que a justiça realmente fosse aplicada referente a ela. Até porque muitas pessoas começaram a desenvolver esse anseio quando o Ministério Público apresentou suas conclusões com provas. Mesmo pessoas que acreditavam na Flor de Lis ou que tinham uma certa dúvida, começaram a ser convencidas. Mas por que a incredulidade? Primeiramente, nós estamos no Brasil. Se você olhar quem é o cara que se elegeu a presidente, já dá para você desconfiar da justiça do país, né? Segundo ponto, a Flor de Lis era justamente uma política, uma parlamentar, que tinha o benefício da bendita imunidade parlamentar, para não dizer o contrário. E terceiro, a Flor de Lis tinha recursos financeiros. Ela estava no auge da sua carreira, na sua carreira de cantora, de pastora. A sua igreja, o Ministério Flor de Lis, estava fluindo com outras filiais, a igreja cheia, a agenda também para cantar, sendo agora uma parlamentar. Então ela estava no auge. Como uma pessoa assim, em um país como esse, pode cair, pode sofrer as consequências do seu erro. E interessante que nós começamos a ver esse declínio, degrau a degrau, aqui no canal. Primeiramente, a popularidade da Flor de Lis começou a se desgastar. Eu comentei aqui no canal que, em ocasiões lá no parlamento, os parlamentares evitavam sair na mesma foto que a Flor de Lis, com medo de afetar a imagem deles. Então, a imagem da Flor de Lis começou a ser afetada e a se desgastar. Depois veio a cassação, quando a maioria dos parlamentares votaram a favor da cassação da Flor de Lis, que foi assim um grande baque para ela, porque se não fosse pela sua se não fosse pela sua cassação, ela teria ficado um bom tempo se perpetuando. Na verdade, ela estaria até agora, né? Ela estaria até agora solta em liberdade com seus recursos financeiros, recebendo do parlamento. Isso dinheiro, né, que vem dos contribuidores, dinheiro nosso. E aí a Flor de Lis perdeu a imunidade, foi presa imediatamente, perdeu os recursos que ela ganhava e agora faltava o passo final, a sentença do júri. E agora a Flor de Lis foi condenada no tribunal do júri e foi sentenciada a 50 anos e 28 dias de encarceramento. E a sua filha Simone dos Santos, sua filha biológica, também foi condenada a 31 anos e 4 meses. Tem algo muito importante que eu quero comentar justamente sobre isso. E para a surpresa de muitos, inclusive a minha, a Marzi Teixeira foi absolvida no tribunal do júri. Ela é filha afetiva da Flor de Lis, como também o André Luiz, que é filho afetivo da Flor de Lis. E a Rayane dos Santos, neta biológica da Flor de Lis, também foi absolvida. E assim, gente, referente a Marzi especificamente, que tinha relatos falando que a Marzi tentou
de algumas formas, envenenar o Anderson no carro, eu não acredito que a Marzi não tenha participado disso. Só que eu vejo que a grande mentora de tudo foi a Flor de Lis. Se ela não tivesse usado os seus filhos, isso não teria acontecido. Então, assim, eu fico satisfeito com a decisão do júri. E, para mim, a Marzi, se fosse para pegar uma pena, teria que ser uma pena reduzida, uma pena menor. Como aconteceu mesmo no caso do Lucas, que foi uma pena menor. Inclusive, inicialmente foi menos tempo, depois aumentou um pouquinho. Mas eu me sinto satisfeito porque, para mim, né, o grande pivô disso tudo foi a Flor de Lis. E, realmente, o júri entendeu isso. E a pena mais severa foi para ela. Nem o Flávio, que foi o executor, o Flávio foi um pouco mais de 30 anos. E a Flor de Lis, 50 anos. E olha que interessante, eu até postei um vídeo ontem falando a estratégia da defesa. Porque a Simone tinha assumido a autoria do crime, né? E a ideia é que ela fosse condenada e que a Flor de Lis fosse inocentada. E ela poderia sair e, com recursos, de alguma forma, ajudar a Simone a suavizar a pena, a de repente usar algum tipo de recurso porque ela tem alguns problemas de saúde, etc, etc, né? Mas ontem, sábado, no último dia, a Simone muda o discurso dela. Ela já não estava assumindo mais que era a mandante do crime. Ela deixou de assumir. Apenas sustentou que sofria de fato os abusos. E a própria Flor de Lis já não ficava, que anteriormente estava convergindo com o discurso da Simone, a própria Flor de Lis agora já dizia que não sabia quem tinha feito isso, mas sabia a motivação de quem fez isso, foi os abusos. Então a gente já vê, gente, uma profunda incoerência no que a defesa apresentou, no que a Flor de Lis apresentou. E eu até mostrei aqui ontem, vou repetir. A Flor de Lis, há pouco tempo atrás, ela falava do Anderson como uma pessoa mais maravilhosa do mundo. Eu mostrei isso ontem para vocês. Aqueles elogios que o meu marido fazia nos altares, principalmente no púlpito da nossa igreja, quando eu chegava e ele estava ministrando, ele parava tudo para fazer declarações de amor para mim. Aquilo não era um teatro, aquilo era algo real. Agora analisa comigo se faz sentido. A mulher desse vídeo que vocês acabaram de assistir, agora prestes a ser julgada, traz um outro discurso mostrando que sofreu agressões por parte do Anderson, que tinha uma experiência sexual traumática com ele. Para ver se tem sentido que a mesma mulher que apareceu no vídeo que vocês acabaram de assistir, aparece agora se referindo ao mesmo homem dessa forma. Doutor, eu não quero falar disso, não. A gente precisa falar disso. A gente precisa falar disso. Não dá para digerir uma coisa dessa. E um outro ponto é o Alan Soares, que se apresentava como sendo namorado da Flor de Lis. Alguém pode até contestar, Dionísio, mas a própria Flor de Lis, depois que isso repercutiu, negou isso lá da prisão através da sua advogada. Então isso não foi verdade, era ele que queria ser. Mas a Flor de Lis não desmentiu esse vídeo. Tem uma live com... Como é que fala, amor? Coletiva de imprensa vai ser no canal dela no YouTube, a partir das 5 horas da tarde. O Alan chegou a afirmar em alguns portais de notícias que estava apaixonado pela Flor de Lis, que era o namorado dela, que estava esperando ela e que tinha a perspectiva de se casar. Agora, olha o nível da incoerência da Flor de Lis. Ela que sempre afirmou que o Anderson foi a pessoa mais importante da sua vida, que o espaço que ele ocupava no seu coração só perdia para Deus. Aí o Anderson vai a óbito dessa forma tão trágica e algum tempo depois ela já arruma uma outra pessoa e chegou a expor isso, conforme mostrei para vocês no vídeo aqui. Você acha que faz sentido uma pessoa que amou tanto assim alguém ter essa postura, esse comportamento? E o Alan estava aguardando a Flor de Lis com esperança. Ele até fez uma postagem nas suas redes sociais, torcendo pela defesa da Flor de Lis. E agora, quando ele soube da sua condenação, ele desabou em lágrimas. Foi um baque para ele.
E enquanto uns choram de tristeza, outros choram de contentamento. Eu não posso deixar de parabenizar o Dr. Ângelo Máximo, que foi uma peça assim, fundamental em todo esse processo, contratado inicialmente pela família do Anderson. A irmã do Anderson, a Michele do Carmo, foi a primeira que começou a desconfiar da Flor de Lis e solicitou uma defesa. Infelizmente, a Michele, irmã do Anderson, já não está conosco. Aí o Dr. Ângelo Máximo continuou com a mãe, a dona Edna, a mãe do Anderson, que infelizmente já não está conosco. Aí o Dr. Ângelo Máximo continuou com o pai do Anderson, que também infelizmente já não está conosco. Todos eles faleceram com seus problemas de saúde ao longo desse processo. E o Dr. Ângelo Máximo continuou até o final. O cara fez isso pela missão. Eu não sei nem quem da família agora ele está representando. E o cara não fez isso por dinheiro. O cara fez realmente pela missão, para a justiça ser feita. Não dá para você se lembrar do caso Flor de Lis e da condenação dela sem você se lembrar do Dr. Ângelo Máximo. E eu também quero parabenizar a juíza Neares Arce, que fez um excelente trabalho. Meus parabéns para a juíza, meus parabéns ao Ministério Público, que apresentou as provas, que mostrou a verdade. E hoje nós estamos vendo a justiça sendo feita. E por mais que a defesa da Flor de Lis tenha pedido a nulidade do processo, devido a algumas incoerências que eles encontraram, por não ter tido acesso a alguns tipos de informações, e vá pedir futuramente a nulidade desse processo, gente, não tem para onde ir. A Flor de Lis foi condenada, o júri já definiu. Não dá para reverter essa pena, por mais que a defesa vá tentar. Eles vão tentar, mas conseguir, não consegue. E aqui entra a segunda análise que eu falei que iria fazer, e essa análise é de teor espiritual. Por isso, se para você só interessa os dados objetivos, o que tinha para falar eu já falei. Essa análise aqui, daqui para frente, é para as pessoas que acreditam sim na influência do mundo espiritual. Se você não acredita, eu recomendo que você não assista daqui para frente, porque eu vejo que o que aconteceu com a Flor de Lis neste caso foi sim de teor espiritual. Eu me lembro que no início aqui do canal, quando eu comecei a comentar sobre isso, conforme eu falei para vocês, eu recebi muitos comentários mais ou menos assim. Tá vendo, Dionísio, como existe muito engano nos púlpitos? Por que Deus não revelou nada? Ela passou vários anos enganando muitas igrejas, muitos fiéis, e Deus não revelava nada. O que aconteceu agora é uma resposta para essas pessoas. Olha só como a Flor de Lis terminou. E a queda dela tem sido proporcional ao tempo em que ela passou no engano, enganando pessoas. Porque 50 anos, gente, eu sei que no nosso país o indivíduo só pode cumprir até 30 anos de prisão. A Flor de Lis tem mais ou menos 60 e poucos anos, acho que 62 anos. Imagina, 30 anos, ela vai sair com 90 anos. E eu sei que existe muito isso no nosso país, com toda a redução de pena por bom comportamento e outras prerrogativas, se ela ficar 20 anos, ela vai sair de lá com mais de 80 anos. Se ela cumprir só 15 anos de pena, ela vai estar com quase 80 anos. A Flor de Lis destruiu o resto da vida dela. E afora o peso na consciência, porque não foi só ela. Foi os filhos também, a filha biológica, 30 anos, a Simone também, quando sair de lá, vai estar uma idosa. O Flávio também, 30 anos, quando sair de lá, já está idoso. E outros filhos também afetivos que acabaram sendo condenados. Então, foi uma queda terrível. E não foi apenas, o que a Flor de Lis fez, não foi apenas os pecados de imoralidade sexual, como as idas à casa de swing juntamente com o Anderson, segundo testemunhas, como também o que a delegada Bárbara Lomba concluiu, que a Flor de Lis e o Anderson tinham relação sexual com moradores da casa. Não foi apenas isso. Teve também as práticas de misticismo. Tem um relato, gente, que consta nas investigações do Ministério Público, um relato de uma testemunha de dentro da casa, que afirma que o Anderson também participava dos rituais. E que houve ocasião que o Anderson ficava deitado, se fazia como que um círculo em torno dele, e a Flor de Lis presidia aquilo ali como se fosse uma sacerdotisa, fazendo preces. Só que esse lado oculto ela não mostrava nos púlpitos. E agora também, as testemunhas relataram agora, nesse júri, testemunhas de que a Flor de Lis fazia como se fosse trabalho de amarração amorosa.
onde ela sabia que tinha pessoas dentro da casa que gostavam de alguém, pegava o nome dessas pessoas, colocava uma aliança, fazia um trabalho com mel, depois pegava um melão, misturava, deixava passar 7 dias e depois levava para a mata. Ou seja, ela misturou o pentecostalismo com o misticismo, só que ela enganava as pessoas porque ela não apresentava isso nos púlpitos. Porque quem quer seguir o misticismo é livre para isso. É livre. Nós vivemos num país livre e o próprio Deus deu livre-arbítrio. Agora, as pessoas que seguem o misticismo, poxa, que mostrem para os seus seguidores. É isso que eu sigo, é isso que eu vivencio. E as pessoas que são adeptas de religiões que envolvem isso, falam abertamente, não estão enganando, estão mostrando a realidade que elas vivenciam no que elas acreditam. A Flor de Lis vivia uma realidade nos bastidores e nos púlpitos apresentava uma outra. E sabe que interessante? Tem um vídeo que eu queria colocar aqui, mas eu não encontrei. Mas eu assisti esse vídeo de um camarada que se apresenta como missionário, que inclusive até postou foto acompanhando a audiência da Flor de Lis. E esse camarada estava indo para um monte para fazer um trabalho para quem está com a vida, com algum mal na vida amorosa, e levando mel e fazendo basicamente um trabalho com mel e levando isso para o monte. Eu percebo que as pessoas que têm influência da Flor de Lis acabam se envolvendo com isso, com o misticismo. Tem um vídeo que eu postei aqui no canal, onde você olha para as igrejas e assim, não parece uma igreja pentecostal. Parece sim que está se envolvendo com outras religiões que não tem nada a ver com o que nós cristãos evangélicos pregamos. E eu mostrei aqui vídeo no canal e depois eu nem sabia que essas pessoas têm uma certa ligação com a Flor de Lis, uma certa influência, uma certa compatibilidade. Então, até a influência que a Flor de Lis gerou em alguns segmentos foi negativa. E ela não apresentava, ela não mostrava nos púlpitos esse lado dela. Mas olha o que eu vejo que Deus permitiu acontecer, porque ela enganou as pessoas, ela tinha uma vida sexual um tanto desenfreada, conforme os relatos. Não é aqui a minha opinião, eu estou falando aqui me embasando naquilo que o Ministério Público falou e testemunhas. A Flor de Lis também oprimia certos filhos da casa, tanto é que ela influenciou os filhos a fazerem o que eles fizeram com Antes do Carmo, sendo conivente com isso. A influência veio dela. Então, gente, diante do engano que ela vivia, que ela apresentava para as pessoas, eu vejo que Deus permitiu que isso acontecesse. Algumas coisas eu vejo que Deus até determinou. Mas eu vejo uma permissão de Deus que o diabo colocasse uma cegueira nela, porque ela ficou com uma cegueira e desenvolveu nela uma certa gana em querer tirar o antes do seu caminho, que ela não enxergou as consequências. Ela começou a envolver um monte de pessoa, colocando um monte de testemunha no crime, porque quem quer cometer uma infração, ele evita ao máximo ter testemunhas. A Flor de Lis colocou um monte de testemunhas sem consciência disso, porque ela só queria tirar o antes do caminho dela. O Anderson, que segundo testemunhas, também foi conivente com isso. E infelizmente a penitência maior, ao meu ver, foi para ele. O cara perdeu a vida. Eu vejo que enquanto o indivíduo tem vida, ele se arrepende verdadeiramente e confessa o seu pecado, há esperança para ele, com exceção do pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, que a pessoa não se arrepende mais. E o Anderson não teve esse direito. Eu não sei, eu não vou julgar a salvação, porque eu não sei como foi o último momento dele. Mas o cara perdeu a sua vida abruptamente, sem chance de nada. E a Flor de Lis, por mais que ela está sendo presa, mas ela está viva. Então quem pegou a penitência maior, quem sofreu mais, a vítima foi o Anderson. Mas a Flor de Lis, ela perdeu absolutamente tudo. E quando eu olho para uma situação assim, sabe, gente, o que aconteceu com ela, com os filhos, por mais que eu sinta contentamento na justiça sendo feita, mas eu sinto um pesar pelo mal, pela degradação na qual ela se afundou. Igual quando eu li a história de Saul na Bíblia. O cara começou como sendo um herói para o povo de Deus, para o povo de Israel. E depois o cara começa a consultar a feiticeira, derrama sangue inocente e termina assim, perdendo a sua vida de forma tão triste e servindo de espetáculo para os filisteus, inimigos do povo de Deus. Que coisa terrível! E a máxima que eu consigo extrair disso para as nossas vidas é que não compensa você perder o temor de Deus. E que não importa o tempo, não se iluda com o tempo. Ah, passou 5 anos, 10 anos, 20 anos, não aconteceu nada. Uma hora a conta chega. E tá aí a Flor de Lis para provar isso. Passou vários e vários anos. E agora, aos 60 e poucos anos, chegou a justiça, chegou o juízo. Então não compensa brincar com as coisas de Deus.
mostrar que vive uma coisa para as pessoas e por trás viver uma outra coisa. E se porventura você tem entrado nesse caminho, não é muito tarde. Há esperança para a sua vida, se arrependa, confessa. Fique com a sua consciência tranquila aos olhos de Deus. E se os homens não te perdoarem, Deus perdoa e Ele é o mais importante. Se a Flor de Lis tivesse preocupado mais com o sentimento de Deus do que com o que as pessoas iriam falar, talvez houvesse sim uma esperança para ela. Porque sempre quem busca a Deus tem esperança, ainda que o indivíduo vai sofrer a consequência dos seus atos. Então eu vejo muito fortemente, não compensa andar à margem do temor a Deus. Nós precisamos ter temor a Deus. E as pessoas que enganam nos púlpitos, nas igrejas, uma hora a conta chega, de uma forma ou de outra. Bem, gente, é isso o vídeo de hoje. Não é inscrito no canal, vem pra família, se inscreve aqui, deixa um like, deixa a tua opinião nos comentários. Obrigado à audiência, o carinho de vocês. E tá aí, finalmente, para as pessoas que duvidavam, quase que não sai, a justiça sendo feita neste caso, né? Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e um aviso aí com o irmão Rodrigo para quem quer emagrecer de forma saudável. E um excelente domingo para você que está assistindo esse vídeo no domingo. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Uou! A paz, meus amados, tudo bem? Aqui quem fala é o irmão Rodrigo, representante do Nutron aqui de Cianorte, Paraná. E a alegria do Senhor é a nossa força. Venho apresentar para vocês o Nutron, esse produtinho aqui, ó, um produto 100% natural à base de plantas que não faz mal à saúde, regulamentado tudo certinho. Olha só, para você que já tentou de tudo para emagrecer, esse produto é para você, viu? Chega de enrolação, chega de conversa, o Nutron é top. Você que está assistindo aí o canal do irmão Dionísio, eu deixei meu WhatsApp aqui no primeiro comentário fixado aqui na descrição do vídeo, aqui logo abaixo. Você clicando, você vai cair no meu WhatsApp e vai ganhar desconto. Se você falar que viu no canal aqui do irmão Dionísio, você vai ganhar desconto hoje, hein? Então vem pra cá, clica aqui e me chame.